Filho, filha, você sente isso? Essa inquietação no peito, esse nó que não solta, esse aperto que tenta disfarçar quando ninguém está olhando? Isso que te visita no silêncio da madrugada, quando você olha para o teto e finge que está tudo sob controle, mas por dentro grita por socorro. Eu sou o Senhor, e neste exato instante, diante de mim, o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos que palavras humanas não conseguem traduzir. Ele está chorando por sua causa agora, porque há um milagre gigantesco tentando nascer, mas há forças ao seu redor tentando sufocar essa promessa. Escute esta mensagem com tudo o que você tem. Ouça até o último segundo, porque cada palavra que você vai escutar agora foi desenhada no céu para confrontar a dor que você nem sabia nomear. Este momento não é um acaso, é um chamado direto ao seu espírito. Fica comigo até o fim. Você foi empurrado contra a parede por circunstâncias que não escolheu. Há situações em sua casa que você não consegue controlar mais. Palavras foram ditas, feridas foram abertas. Gente que você amava virou ausência dentro da sua própria rotina. Você cuida de todos, tenta sorrir para não preocupar ninguém, mas já não tem forças nem para se enganar. Há dores que o remédio não alcança, cansaços que o corpo disfarça e responsabilidades que você carrega como se fosse um robô, mas dentro de você algo está quebrando o tempo inteiro. E sabe o que mais me parte? É que você aprendeu a chamar isso de normal. Mas eu estou aqui para virar essa página com você, porque o Espírito Santo está de pé, chorando diante de mim, para que você seja levantado agora. A cada noite em que você deitou, esperando que algo mudasse, eu estava ali. Quando você pensava que ninguém via o que acontecia dentro de casa, eu estava observando tudo. Aquela discussão que pareceu tirar o chão dos seus pés. Aquele momento em que você pensou, não aguento mais, e quase saiu de tudo. Quando você olhou para seus filhos, tentando entender onde foi que perdeu o controle, tentando achar onde aquele brilho nos olhos deles se apagou. Eu vi, eu senti, e mais, eu entrei naquela sala com você. A sua oração que parecia esquecida está viva no céu. E o Espírito Santo está clamando pela liberação daquilo que você pediu com fé. Mas preste atenção, o inimigo sabe o que está vindo, e por isso ele tem se levantado com força total para confundir, desanimar, afastar, distrair. Neste momento, há um mover invisível acontecendo. Enquanto você me ouve, algo está sendo gerado no mundo espiritual. Eu não estou falando de promessas distantes, nem de recompensas futuras. Estou falando de intervenção urgente, de uma resposta que você precisa agora. De um toque que vai mudar sua saúde, sua casa, suas finanças e principalmente sua alma. O Espírito Santo está chorando porque sente a opressão que tenta cercar sua mente, seu corpo e sua paz. Ele está implorando ao Pai para que a sua fé não desfaleça, porque é justamente nesse ponto da sua caminhada que o milagre começa a ser liberado. E se você crer de verdade, se permanecer até o fim desta mensagem com o coração atento, algo grandioso vai se manifestar aí onde você está. Você ainda me ouve? Porque é neste exato instante que o inimigo costuma agir com mais força. Ele tenta usar a distração para roubar a sua atenção, porque sabe que o que está sendo dito aqui carrega a chave do seu próximo ciclo. Não se distraia. Eu estou alcançando cada canto da sua alma agora. Aquilo que você reprimiu por medo de parecer fraco. Aquilo que você escondeu até de você mesmo. Eu conheço cada detalhe, cada grito silencioso, cada lágrima não derramada. E é por isso que eu te digo,
O Espírito Santo está do seu lado, como um amigo que não abandona, como um defensor que não se cansa. E Ele está pedindo agora, com lágrimas espirituais, que você segure firme, porque eu estou chegando com o que você jamais imaginou. Filho, filha, você lembra de quantas vezes tentou ser forte pelos outros? Quantas vezes orou por alguém da sua família, mesmo sem forças para orar por si mesmo? Quantas vezes sorriu para dar esperança, mesmo quando tudo dentro de você doía? Eu vi, eu honro, eu me lembro, e por isso hoje o milagre vai tocar a sua casa. Eu estou trazendo cura sobre aquele corpo cansado, sobre aquela mente que já não consegue dormir em paz. Estou trazendo resposta onde só havia silêncio, libertação onde parecia haver repetição, e um recomeço onde só havia medo. Mas você precisa tomar uma decisão agora. Fica aqui, fica ouvindo. Esta não é uma mensagem comum, é um movimento espiritual. Se essa palavra já está tocando você, curta e compartilhe agora para que outras vidas sejam alcançadas. E me diga aqui nos comentários: qual é o milagre que você deseja que o Espírito Santo leve diante do trono hoje? Seja específico, porque nesta noite eu lerei corações. Está escrito: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Essa é a linguagem do céu, quando as palavras da terra não bastam. Tem gente que se pergunta: por que a vida parece travada? Por que mesmo fazendo tudo certo, nada avança? E eu respondo com amor: porque há áreas da sua vida onde você me deixou do lado de fora. Você me ora por bênçãos, mas se esquece que a obediência abre portas. Você me pede paz, mas alimenta ambientes de conflito. Você quer que seus filhos andem na luz, mas você mesmo tem se afastado da minha presença. E tudo isso não é acusação, é alerta. Porque o Espírito Santo chora não por julgamento, mas por zelo. Porque ele vê o potencial que existe em você e se angustia quando esse potencial é desperdiçado em distrações. Ele sabe o que eu planejei para você e não vai descansar até ver esse plano se cumprir. Agora ouça com atenção. Tem livramento acontecendo neste momento. Eu sei que existe alguém tentando te derrubar. Eu sei que existem pessoas que sorriem por fora, mas desejam a sua ruína por dentro. Gente que se aproxima com intenções tortas, tentando minar sua paz, seu casamento, sua confiança. Eu sei de tudo e já estou preparando uma reviravolta, uma mudança que vai expor intenções ocultas e proteger você de danos que você nem sabia que estavam vindo. Porque quem anda sob a minha mão não é envergonhado. Quem caminha guiado pelo Espírito Santo pode até passar pelo vale, mas não fica lá. E você não vai parar onde está. Quero que você pense agora naquela enfermidade que parece não ir embora, naquela situação com seu filho, sua filha, aquele parente que você ama e que tem te dado tanta preocupação. Você ora por ele, mas cada notícia que chega parece pior. Só que hoje, pela autoridade do nome do meu filho, algo vai mudar. Eu estou ativando anjos ao redor dessa pessoa. Estou cercando esse nome com o meu cuidado. E a intercessão do Espírito Santo por você está tocando áreas que os médicos não conseguem alcançar, que a conversa não resolve, que a esperança humana já não sustenta. Preste atenção. Há cura vindo aí. Não apenas do corpo, mas da alma, do espírito, do vínculo familiar. Se esta palavra ainda está acesa dentro de você, inscreva-se agora neste canal. Assim você se manterá conectado com tudo que tenho para revelar. Não é apenas conteúdo, é direção espiritual. Marque alguém que você ama nos comentários e me diga qual promessa você quer ver cumprida ainda este ano. Porque eu sou o Deus que realiza. Eu estou tocando as finanças de alguém agora.
Tem pessoas que estão endividadas, preocupadas, olhando para boletos e contas como quem não vê saída. Você tem tentado, buscado, trabalhado e mesmo assim nada sobra. Filho, sou eu quem está falando com você agora. Eu conheço o peso que você carrega em silêncio. Eu vejo as noites em que a preocupação rouba o teu sono, a dor no teu corpo, a aflição pela tua família, os pensamentos que você nunca contou a ninguém. Eu vi cada lágrima, eu vi cada batalha, eu vi quantas vezes você disse dentro de si: eu não tenho mais forças. Foi exatamente assim com Pedro. Depois de uma noite inteira, tentando, trabalhando, insistindo, ele terminou olhando para redes vazias, cansado, frustrado, sem respostas, achando que já não havia mais o que fazer. Mas foi exatamente naquele cenário que eu entrei no barco dele, e hoje eu entro no teu. Escute-me com atenção. Pedro conhecia o mar, mas eu conhecia o milagre. Pedro confiava na experiência dele, mas o impossível não responde à experiência humana. Responde à minha palavra. Quando eu disse: lance novamente a rede, aquilo não fazia sentido para a mente dele. Mas Pedro decidiu me obedecer. E foi naquela obediência que o milagre rompeu a lógica. As redes transbordaram, o barco quase não suportou, porque quando alguém responde com fé à minha voz, o natural perde o controle. E hoje eu te pergunto: você vai continuar olhando para as redes vazias ou vai responder à minha voz? Se esta obra tem sido instrumento nas minhas mãos para alimentar tua fé, fortalecer tua alma e levar minha palavra até tua casa, então este também pode ser o teu momento de resposta. Assim como Pedro precisou lançar aquilo que estava em suas mãos, eu também estou olhando para o teu coração agora. Desça até o primeiro comentário fixado, toque no link azul e apresente diante de mim o teu gesto de fé. Pedro não viu primeiro para depois obedecer. Ele obedeceu primeiro e então viu: filho, muitos querem o milagre, poucos respondem ao meu chamado. Se você crê na minha palavra, toque agora no link azul com fé e deixe-me fazer na tua vida aquilo que só eu posso fazer. Eu vi seus esforços. Vi quando você abriu mão de coisas para manter a casa funcionando. Vi quando você não falou nada, mas deixou de comprar para si, só para não faltar aos outros. E o Espírito Santo chorou por você, porque ele vê o quanto você tenta se manter firme, mesmo quando tudo dentro de você grita por alívio. Hoje, eu quero que você entregue essa área completamente nas minhas mãos, porque o milagre financeiro não é apenas multiplicação, é proteção, sabedoria e restituição. E eu vou agir nisso. Eu te conheço. Conheço seus medos mais secretos. Aquele medo de perder quem você ama, aquele receio de não dar conta, a ansiedade de pensar no amanhã. Você se cobra demais. Você exige de si mesmo uma força que nenhum ser humano tem. E mesmo assim, continua. Mas hoje, eu estou trocando esse fardo pela leveza do meu espírito. Estou cobrindo você com um novo manto de esperança, de renovo, de restauração. Porque o que está por vir é maior do que tudo que passou. O choro do Espírito Santo não é de desespero, é de amor. Ele sente o peso da sua espera e clama ao Pai por resposta. E hoje, essa resposta chegou até você. Se você crer nisso, fica comigo até o fim. Porque o final dessa mensagem é o começo de algo poderoso. E agora, eu te peço, não deixe essa semente parar aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se ainda não comentou, escreva agora: Espírito Santo, carrega meu nome diante do trono. Isso não é uma frase, é uma entrega. E quem entrega, recebe. Como diz a Escritura: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. E eu farei, porque o meu amor por você é inquebrável. Você foi moldado em silêncio, em momentos que ninguém viu, quando você encarava o vazio da noite e perguntava se tudo isso fazia sentido. Foi nesses instantes em que o corpo queria parar, mas o Espírito insistia em continuar, que o Espírito Santo se curvou em súplica diante do trono, com um clamor tão profundo que abalou as estruturas invisíveis. Esse clamor tem nome, é o seu. E é por sua causa que o céu hoje se move, abrindo brechas em muralhas que pareciam eternas, rasgando o tempo com uma intervenção divina específica, urgente e inegociável. Não é acaso que você está ouvindo esta mensagem neste exato momento. Há um ciclo encerrando e outro tentando nascer. Mas as dores do parto espiritual têm te deixado inquieto, confuso, em estado de espera forçada. Há dias em que até a fé parece um esforço, em que crer parece carregar o mundo nas costas. Mas ouça com os ouvidos da alma. O Espírito Santo está diante do Pai agora, clamando por essa nova estação, por essa virada que o tempo ainda não anunciou, mas o céu já decretou. Sua resistência em continuar está sendo observada com zelo pelo alto. Você já tentou consertar tantas coisas sozinho, tentou ajustar falhas na sua casa, restaurar relacionamentos, trazer paz onde só havia atrito. O esforço foi nobre, mas o peso se tornou sobre-humano. E quando ninguém entendeu sua exaustão, eu entendi. Foi quando você se recolheu, se afastou em silêncio, talvez até do meu altar, não por rebeldia, mas por cansaço. E mesmo assim, o Espírito Santo permaneceu ao seu lado, como aquele que não se ausenta, como o que não precisa ser convencido a amar você. Ele viu o que ninguém viu e chorou não por fraqueza, mas por compaixão feroz. Agora, algo está sendo reativado dentro de você. Não é emoção passageira, é resposta. É um toque do alto dizendo: não está perdido. O que parecia paralisado está prestes a se movimentar. O que parecia falido será restaurado. O que parecia esquecido será lembrado diante do trono. A presença do Espírito Santo é como uma brisa que entra pela fresta da alma e reacende o que estava quase se apagando. Essa visitação não veio para te emocionar, mas para te reconstruir. Há uma presença ao seu redor agora que não permite que você continue como antes. Você já se sentiu cercado de vozes, mas mesmo assim, incompreendido. Como se falasse e ninguém ouvisse, como se explicasse e ninguém realmente entendesse. O Espírito Santo, porém, te conhece além das palavras. Ele interpreta seus silêncios. Ele lê o que você esconde nos gestos, no olhar cansado, nas decisões que parecem pequenas, mas revelam um mundo interno. E é exatamente por conhecer tão profundamente sua essência que ele insiste em interceder por você. Mesmo quando você não consegue nem se ajoelhar mais. A batalha invisível está sendo vencida por um clamor que você nem sabia que existia. A sensação de estar preso em um tempo que não anda, em uma vida que não muda, tem tentado sabotar sua esperança. Mas eu estou trazendo um realinhamento. Os céus estão se abrindo para derramar sobre você aquilo que não se compra, não se força, não se explica. Uma visitação que transforma. Enquanto você me escuta agora, os planos estão sendo reposicionados. Aquela resposta que parecia tão longe está sendo antecipada. O Espírito Santo está agindo com urgência e exatidão, porque este é o tempo de redenção. Não é emocionalismo, é intervenção. Compartilhe esta mensagem agora com alguém que está vivendo um silêncio doloroso. Espalhe luz, espalhe cura e inscreva-se aqui, pois cada palavra liberada é uma extensão do que estou derramando sobre sua casa. Diga nos comentários com fé viva: eu creio no mover do Espírito sobre minha história.
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. As memórias que te atormentam não foram esquecidas no céu. O trauma que você tentou deixar para trás, mas que ainda respinga em seus dias, está sendo tocado agora. Eu vi o momento exato em que aquela palavra te machucou. Eu presenciei quando você perdeu algo ou alguém e tentou continuar como se não tivesse sido dilacerado por dentro. O Espírito Santo está trabalhando diretamente nisso. Ele está mexendo em camadas antigas, em lugares profundos, onde ninguém tem acesso. Porque a cura completa não ignora feridas, ela mergulha nelas com verdade e amor. Você ainda sente aquele peso que te impede de respirar em paz? Aquela ansiedade que acelera o coração sem explicação, os pensamentos que atropelam a calma? Tudo isso não é apenas psicológico. É espiritual. E o Espírito Santo está gerando dentro de você uma nova atmosfera. Ele está transformando o ar que você respira, a energia ao seu redor e até a forma como seu corpo reage às situações. Há uma cura holística sendo realizada. Corpo, alma, espírito. Porque você é amado integralmente e a restauração não será pela metade. As coisas que desmoronaram na sua vida não foram falhas do plano divino. Foram processos permitidos para que você aprendesse a depender de mim de forma mais íntima, mais crua, mais honesta. A sabedoria em cada lágrima escondida, a recomeço por trás de cada aparente fracasso. O Espírito Santo não está chorando porque você caiu, mas porque te ama demais para te deixar no chão. Ele está preparando agora uma nova estrutura emocional e espiritual dentro de você. O que vem a seguir será diferente de tudo que você já viveu. Há pessoas orando por você neste exato instante, sem saber. Há intercessores que sentem o peso da sua caminhada e clamam sem conhecer seu nome. Isso é obra do Espírito Santo. Ele une destinos, conecta corações, desperta vozes para sustentar você quando tudo parece desmoronar. Há uma rede invisível sendo ativada a seu favor. Você não está só e nunca esteve. A presença que te acompanha agora vai se manifestar com sinais claros, com toques perceptíveis, com paz que excede o entendimento humano. Você vai sentir, vai perceber, vai saber que é real. Você tem evitado se entregar por completo, com medo de se frustrar mais uma vez. Já acreditou em palavras que não se cumpriram, promessas que não vieram, esperanças que se tornaram poeira. Mas agora é diferente, porque não é um discurso humano. É o Espírito Santo gritando por dentro do tempo, rasgando os céus por sua causa, movendo realidades para que o propósito se cumpra sem atraso. Aquilo que foi adiado será liberado. O que parecia perdido será reencontrado. E o que você já não esperava mais será restaurado com perfeição. O mundo não compreende a profundidade da sua luta. Julgam o que você faz sem entender o que você enfrenta. Te comparam sem conhecer sua história. Mas eu conheço e eu valorizo. O Espírito Santo está restaurando sua dignidade. Aquilo que te fez abaixar a cabeça será vencido. Você voltará a caminhar de cabeça erguida. E não por orgulho, mas por libertação. A vergonha que o inimigo tentou costurar na sua alma está sendo arrancada. Uma nova identidade está sendo declarada sobre você agora. Uma identidade de força, honra e luz. Quando você sentir vontade de desistir, lembre-se, o Espírito Santo não desistiu de você, nem por um segundo. Ele continua ao seu lado, mesmo quando você duvida, mesmo quando você não sente nada. A presença dele não depende do seu sentimento. Ela é real, permanente, inabalável.
E neste momento, enquanto você escuta, Ele está se movendo entre as palavras, tocando lugares que você nunca abriu para ninguém, porque Ele é aquele que invade com ternura, que penetra com delicadeza e que cura com fogo santo. Não ignore este momento, não o trate como qualquer outro. O que está acontecendo agora em sua vida espiritual será lembrado como um divisor de águas. Você vai se lembrar desta mensagem como o ponto de virada, como o instante em que algo se acendeu e não apagou mais. Guarde isso. Eu sou a resposta do céu para a sua noite escura, disse o Senhor. E se isso ecoa em você, declare nos comentários: tua presença é meu abrigo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. As promessas não morreram. Elas estão incubadas, aguardando o tempo exato. E esse tempo começou agora. Respire fundo, feche os olhos, sinta. O Espírito Santo está aí. O milagre está em movimento. A história está sendo reescrita, porque quando o céu decide se mover, nem o inferno inteiro consegue impedir. E o céu hoje decidiu se mover por você. Você está sendo puxado para um lugar mais alto. Mas antes de subir, eu preciso te livrar de tudo que foi acumulado em camadas de medo, decepção e silêncio. O Espírito Santo não apenas sente sua dor, ele a transforma. Ele não te observa de longe, ele desce até o lugar exato da sua alma, onde a esperança adormeceu. E é ali, nesse espaço frágil, que o milagre começa. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora, com fogo, com verdade, com amor inegociável. Esse toque que você está sentindo agora não é sugestão emocional, é visitação. O céu se inclinou ao teu respeito e decidiu agir antes do tempo, porque sua fé, mesmo vacilante, nunca desapareceu. E isso move o coração divino. O Espírito Santo se coloca entre você e tudo o que tenta te paralisar. Ele intercede não com palavras bonitas, mas com gemidos que rasgam as camadas do mundo invisível. Você está sendo fortalecido enquanto ouve. Mesmo sem perceber, está sendo reerguido por dentro. Não se engane achando que é pequeno demais para ser alvo de tanto zelo. Eu vi quando você tentou diminuir sua importância por achar que não era suficiente. Eu vi quando você parou de sonhar, porque parecia injusto esperar por algo bom. Mas hoje, o Espírito Santo veio corrigir essa visão distorcida. Ele veio te lembrar que você é parte de algo eterno, que há uma promessa que carrega seu nome gravada no livro da vida. Você não foi esquecido, você foi separado para um tempo como este. Enquanto muitos te julgaram por atitudes, eu examinei intenções. Enquanto alguns te rotularam pelas falhas, eu te olhei pelo propósito. Nada passou despercebido. E por isso, o mover do Espírito Santo neste momento é tão intenso. Ele não veio apenas aliviar, ele veio redefinir. Ele está organizando as peças que você não entendeu, costurando os pedaços de uma história que estava fragmentada demais para ser contada. Mas agora ela vai fazer sentido, porque chegou o tempo da reconstrução com revelação. Eu sei o que tirou seu sono, o que acelerou seu coração em noites de angústia. Eu conheço a raiz da insegurança, aquela que você nunca teve coragem de verbalizar. E é exatamente nesse ponto que o Espírito está tocando agora. A verdade está vindo como luz para substituir os medos. Você está sendo liberto não por esforço, mas por presença. E essa presença não se afasta, não se apaga, não se ausenta quando você erra. Ela te busca, ela te cobre, ela te refaz. Talvez você não veja ainda, mas enquanto escuta, correntes estão sendo desfeitas. Não de ferro, mas de pensamentos, de crenças limitantes, de vozes que te prenderam por anos. O Espírito Santo está em guerra por você.
Ele está se colocando na brecha para interromper ciclos que vinham se repetindo há gerações. Porque agora é o momento de romper. Agora é o tempo de virar a chave e entrar em uma nova jornada. E não há resistência espiritual que consiga impedir o que foi determinado por mim. Não retenha o que está acontecendo dentro de você. Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente: meu Deus, até quando? Por isso, quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nesse link está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio, quem já sentiu medo do amanhã, quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução, sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul, abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos, porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários, toque no link azul, abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração. Multiplique. Compartilhe esta mensagem agora com alguém que você ama. Espalhe essa semente para outros corações cansados. E se ainda não se inscreveu, faça isso neste momento. A cada palavra que você recebe aqui, há uma cobertura sendo estendida sobre sua casa. Comente também: eu confio nos planos do céu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Eu não estou apenas te sustentando, estou te reposicionando. A dor que tentou te parar será testemunho do que eu sou capaz de fazer. O que foi perda se tornará chão firme. O que foi dor será fonte de cura para outros. Porque você não passou por tudo isso em vão. Nada será desperdiçado. Cada queda, cada lágrima, cada oração não respondida na sua hora, tudo será usado para te levantar com autoridade, com profundidade, com uma presença ainda mais forte do Espírito em sua vida. Você está sentindo um chamado interno. É como se algo dentro de você estivesse sendo ativado. Isso não é ilusão. É o sopro do Espírito despertando partes suas que estavam adormecidas. Ele está reavivando talentos, dons, visões, lembranças do que você foi criado para ser. Está puxando você de volta para o centro da sua essência. E quanto mais você se render a esse toque, mais paz, clareza e força você vai experimentar. Porque não é sobre religiosidade. É sobre relacionamento real com a presença. Muitas vezes, as maiores batalhas são travadas no silêncio, no dia a dia, nos detalhes, e é ali que o Espírito Santo tem te observado com amor feroz. Ele não precisa de grandes gestos para se mover. Ele age no ordinário, no comum, no cansaço que você não fala. Ele transforma segundos em milagres, e neste exato momento,
você está vivendo um desses. Mesmo que seus olhos não vejam ainda, algo foi liberado no mundo invisível. Você vai perceber nos próximos dias que o ambiente ao seu redor começou a mudar. Você não será vencido pela dúvida. Eu não permitirei. Há uma graça especial sendo liberada sobre sua mente agora. Uma proteção contra tudo que tenta confundir, desorganizar e sufocar. O Espírito está te cobrindo com clareza. As vozes que tentaram calar a sua paz estão sendo silenciadas. Os pensamentos que tentavam te derrubar estão sendo alinhados pela verdade. Você vai sentir sua mente respirando. Vai conseguir descansar, porque há uma paz mais forte que o medo sendo derramada agora. Não minimize o que você está vivendo aqui. Não trate como algo qualquer, porque esta palavra está entrando no centro do seu espírito para ativar respostas que você nem sabia que precisava. Há uma aceleração acontecendo. O que demoraria meses, anos, está sendo antecipado. O Espírito Santo está agindo com urgência, porque o tempo chegou. E se você permanecer neste mover, sem desistir, sem se desviar, você verá com seus próprios olhos o que só conseguia imaginar em oração. Você ainda vai testemunhar transformações onde ninguém acreditava. Vai ver portas se abrindo em lugares improváveis. Vai experimentar reconciliações que pareciam impossíveis, porque o Espírito Santo está indo onde você não consegue entrar, tocando corações que você não tem acesso, mudando atmosferas onde você achava que já era tarde demais. E quando isso acontecer, você vai lembrar desta mensagem e entender: tudo estava sendo preparado com precisão divina. Há um convite sendo feito agora, não de boca, mas de alma para alma. Permita que esta presença fique, não apenas hoje, não apenas nesta mensagem, mas todos os dias. Torne-se íntimo dessa voz que te cura, que te direciona, que te protege. Crie o hábito de parar e ouvir, de desligar o barulho do mundo e se entregar ao sussurro do Espírito. Porque a verdadeira mudança começa no silêncio da presença. E ali as maiores revelações são derramadas. O Espírito Santo quer caminhar com você até nos detalhes mais simples. Quer estar presente quando você acorda, quando trabalha, quando cuida dos seus, quando se sente exausto. Ele não veio apenas te usar, ele veio te amar, e amar com profundidade, com fidelidade, com uma constância que você talvez nunca experimentou antes. Este é o tempo de abrir espaço, de tirar as barreiras, de deixar o extraordinário invadir o comum. E isso começa com uma decisão sua: permanecer. Você ainda está aí? Então continue, porque há mais. Há respostas escondidas nas entrelinhas. Há toques invisíveis entre uma frase e outra. O céu está trabalhando enquanto você ouve. E toda vez que você permanece até o final, algo mais é liberado. Um novo nível, uma nova visão, uma nova medida de fé. E fé não é sentimento. Fé é escolha. Escolha crer. Escolha não desistir. Escolha seguir, mesmo com medo. Porque onde há fé, o Espírito tem liberdade para agir. Não se esqueça, o que você sente agora é só o começo. É a faísca de algo muito maior. Nos próximos dias, esteja atento. Pessoas vão te procurar, portas vão surgir, sinais vão te confirmar. E não será coincidência, será resposta. Cada oração sem palavras, cada pedido em silêncio. O Espírito Santo ouviu tudo. Ele chorou por você quando ninguém mais se importava. E agora ele está agindo. Ele está indo à frente. Ele está selando uma nova estação. Eu preparei este momento não apenas para consolar você, mas para marcar um novo ciclo com meu toque. Enquanto o mundo tenta te empurrar para o cansaço, o Espírito Santo te chama para o renovo.
Essa presença que agora envolve você não veio apenas aliviar uma dor, mas restaurar tudo que foi roubado. Onde o medo tentou fincar raízes, eu estou plantando fé viva. Onde a dúvida te consumiu por dentro, eu estou soprando revelação. Porque sua história ainda tem páginas a serem escritas com minha mão. Tudo o que parecia parado está prestes a ser mexido. Eu estou mexendo nos bastidores do que te aflige. O que você chamou de atraso, eu chamei de preparo. E o Espírito Santo chorou por você não por pena, mas porque viu o quanto você estava perto de desistir, sem saber que a resposta já estava a caminho. Ele se ajoelhou diante de mim por sua vida, por sua casa, por cada lágrima silenciosa. E a sua resposta não virá apenas como consolo, mas como um sopro de mudança verdadeira que alcança tudo ao seu redor. Essa mensagem não é uma sequência de palavras soltas. É um movimento divino desenhado no tempo para encontrar você exatamente onde está. E se ainda permanece aqui, é porque sua alma reconhece essa verdade. O Espírito de Deus está movendo estruturas internas, removendo bloqueios que te impediam de perceber o valor que ainda existe em você. Ele não te vê como um projeto falido. Ele vê o diamante encoberto por poeiras de dor. E agora ele sopra para revelar o brilho que o mundo tentou apagar. Não ignore mais os sinais. Você pediu respostas e agora elas estão surgindo nos detalhes. Na calma repentina que toma conta do seu peito. Na lágrima que escorre mesmo sem motivo aparente, no alívio que surge entre uma frase e outra. O Espírito Santo está tocando suas emoções e esse toque está realinhando sua identidade com o céu. Você não é o que disseram. Você é o que eu afirmei no dia em que te formei. Alguém digno, amado, chamado e separado para viver algo maior do que qualquer dor já vivida. Pare um instante e perceba. Tudo ao seu redor está mais leve. Não porque os problemas sumiram, mas porque você está sendo carregado com nova força. A presença do Espírito te sustenta, não mais como uma promessa futura, mas como realidade presente. Não apenas como um abrigo no temporal, mas como direção em meio ao caos. Ele está conduzindo seus passos por caminhos que você não compreende ainda, mas que em breve farão sentido. Porque nenhuma oração sincera cai no vazio quando vem acompanhada de fé. Você não será mais confundido pelas circunstâncias. Está sendo ativado um discernimento novo sobre você. Agora você perceberá o que vem de mim e o que foi estratégia para te desviar. O Espírito Santo está te ensinando a identificar as vozes, a calar as que te atrasam, a ouvir apenas aquela que te edifica. E quanto mais você se aquietar diante da presença, mais claro será o som da direção divina. Ele não fala em gritos, mas em precisão. E você está prestes a viver momentos em que uma única palavra mudará tudo. Se essa mensagem tem ecoado aí dentro, comente agora. Eu recebo essa direção com fé. E acontecerá que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Se puder, compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir algo mais profundo do que consolo. Alguém que precisa de um mover. Inscreva-se também e mantenha essa conexão viva com os céus. Cada palavra que chegar até aqui será como um sopro de renovo em sua alma. Você não precisa mais carregar esse peso no peito. A necessidade de provar, justificar, convencer os outros. Eu estou te libertando disso agora. O Espírito está quebrando expectativas humanas para revelar o valor do que você é diante de mim. Você não precisa de palco para ser usado, nem de reconhecimento para ser importante. Sua intimidade comigo é o que destrava o céu. E hoje, você está entrando em um ciclo onde o esconderijo será sua maior plataforma.
onde a voz do secreto será mais poderosa que qualquer aplauso. As comparações cessam agora. O que eu preparei para você não se mede com o caminho de ninguém. Seu processo é único, sua dor é específica e por isso sua recompensa será personalizada. O Espírito Santo tem feito vigília constante por seus dias. Ele intercede por batalhas que você nem imagina. Ele se posiciona como escudo em decisões que você nem notou que foram desviadas por intervenção divina. E é isso que sustenta a sua jornada. A certeza de que o céu te acompanha com zelo e precisão. Você está sendo chamado para voltar à sua essência, ao lugar onde me ouvia com pureza, onde acreditava sem dúvidas, onde servia sem querer algo em troca. O Espírito Santo está te convidando a retornar ao início, não para te diminuir, mas para restaurar. Há uma cura vindo do tempo onde tudo era mais leve, mais verdadeiro. Você ainda pode viver assim. Ainda pode sentir a paz que não depende de circunstâncias. Basta aceitar esse retorno com o coração exposto e disposto a recomeçar. As noites em que você orava sem voz não foram ignoradas. Cada pensamento dirigido a mim foi colhido. E agora eles se transformaram em sementes que florescerão onde você mais precisa. O Espírito Santo chorou por causa da sua persistência, porque mesmo ferido, você ainda buscava, mesmo cansado, ainda dobrava os joelhos. E esse tipo de fé nunca passa despercebido. Ela move o céu de forma irresistível. E hoje, o céu responde com um derramar que alcança até as áreas que você parou de orar. O Espírito está trazendo reconciliação em relacionamentos, em áreas internas, em sua relação comigo. Ele está restaurando o que o orgulho feriu, o que a distância esfriou, o que o tempo tentou apagar. E quando você menos esperar, uma ligação, uma conversa, uma atitude será sinal de que o mover começou. Você não precisa controlar, precisa apenas confiar. Porque o que é divino nasce sem forçar, cresce sem gritar, floresce no tempo certo. E esse tempo está sendo selado agora. Seus medos não terão mais domínio sobre sua alma. O Espírito Santo está iluminando os cantos escuros da sua mente, limpando os pensamentos que te enfraqueciam. Você vai começar a pensar com esperança, vai enxergar com mais fé, vai decidir com mais coragem, porque onde ele entra, a verdade prevalece. E a verdade liberta, cura, posiciona e transforma. Você não será mais guiado pelas inseguranças. Você será conduzido pela certeza de quem te criou e nunca desistiu de você. A sua casa está sendo visitada. Enquanto escuta, o Espírito Santo se move em cada cômodo, trazendo paz, alívio, proteção e respostas. Filho, escute-me mais uma vez. Você se lembra da mulher que sofria há tantos anos, carregando uma dor que ninguém conseguia resolver? Ela já tinha tentado de tudo, já tinha gastado forças, já tinha esperado tempo demais. Humanamente parecia tarde, mas dentro dela ainda existia algo que muitos perderam: fé. Ela não precisava tocar o mundo inteiro, ela precisava tocar em mim. E quando decidiu agir em fé, apenas tocando nas minhas vestes, aquilo que anos não resolveram foi transformado em um instante pelo meu poder. Entenda o que eu estou te mostrando. O milagre não começou quando ela sentiu a cura. O milagre começou quando ela decidiu se mover em fé. Muitos estão esperando sentir primeiro, para depois agir. Mas a fé verdadeira se move antes. A mulher não ficou parada dizendo, se Deus quiser. Ela avançou, ela tocou, ela respondeu. E hoje eu te pergunto com amor: até quando você vai apenas assistir, sem responder ao que eu estou colocando diante de você?
Se esta obra tem sido canal da minha voz para falar contigo, fortalecer tua casa, renovar tua esperança, então este é um momento de resposta espiritual. O primeiro comentário fixado está diante de você como um ponto de contato de fé neste momento. Toque no link azul agora. Não ignore este mover, porque há portas que só se abrem quando a fé deixa de ser apenas sentimento e se transforma em atitude. Aquela mulher tocou com fé e meus olhos foram imediatamente até ela. Hoje, eu também estou olhando para quem decide responder. Se esta palavra ardeu no teu coração, toque agora no link azul e responda com fé. Essa presença vai restaurar vínculos, trazer novos diálogos, reacender a chama do cuidado entre os seus. Mesmo onde havia conflito, você verá paz surgir. Porque onde eu sou convidado, a desordem se curva. E você acabou de abrir uma porta poderosa. O que virá a seguir será testemunho de que essa palavra era uma chave e você decidiu usá-la. Você ainda sente esse calor no peito? Essa vontade de permanecer ouvindo? Isso é a confirmação de que a presença está ativa em você. Não se desconecte. Permaneça, porque quanto mais você se entrega, mais o Espírito revela. E as revelações que virão nas próximas horas serão pessoais, intransferíveis. Ele te mostrará caminhos, te lembrará de palavras que você esqueceu, te trará ideias, soluções, paz. É isso que o Espírito Santo faz quando encontra um coração disponível. Você foi tocado hoje não por acaso, mas por agendamento divino. Essa mensagem foi escrita no céu muito antes de você dar play, porque há momentos em que a alma precisa ser lembrada de que não está só. E o Espírito de Deus decidiu te lembrar de forma intensa, profunda e amorosa. Você é importante para o céu. Você é um projeto vivo de graça. E isso não mudará, mesmo que o mundo inteiro tente te dizer o contrário. Seu valor está firmado no eterno. A ferida que você escondeu por tanto tempo está sendo tocada com delicadeza. Não há pressa, não há imposição. O Espírito Santo está tratando camadas profundas da sua alma. Aquelas que você aprendeu a ignorar porque doíam demais para olhar de frente. Mas hoje, algo diferente acontece. Você está sendo curado sem esforço, como quem respira e percebe que finalmente o ar entrou por completo. Há cura no ambiente, há consolo em movimento, há restauração que nasce da compaixão. Mesmo sem entender os motivos, você sentiu o peso da solidão em momentos cruciais. Estava rodeado, mas internamente isolado. E isso te feriu de formas que palavras não conseguem descrever. O Espírito Santo chorou por você nesses dias. Ele sentiu cada instante em que você precisou ser forte por fora, mas estava caindo por dentro. E hoje, ele não te aponta, ele te acolhe. Porque amor verdadeiro não julga a fraqueza. Ele abraça até que a força volte. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você ainda vai lembrar deste momento como o dia em que algo mudou em silêncio. Não houve relâmpago, não houve espetáculo, houve presença. E a presença carregou o que você não podia mais sustentar. O Espírito Santo está renovando seu vigor, dando forma nova à sua esperança, preenchendo o que estava oco há tanto tempo. Não se trata de emoção passageira, mas de transformação permanente. E você vai sentir isso nos próximos dias de forma cada vez mais intensa e clara. Permita-se sentir tudo o que está vindo. Não bloqueie, não tente entender demais. Apenas aceite. Porque o Espírito se move além da lógica. Ele age onde sua mente não alcança. E esse é o maior milagre. Você não precisa saber como, só precisa confiar. A atmosfera já mudou ao seu redor. O ambiente já foi invadido por um amor que não precisa provar nada. Você está sendo envolvido por algo puro, eterno, seguro. E esse amor vai te manter firme,
mesmo quando tudo parecer instável novamente. Sua alma está cansada de sobreviver. Ela clama por vida plena. E essa vida começa agora, pela rendição. Não é uma rendição de derrota, mas de alívio. É dizer, eu não preciso mais controlar tudo. O Espírito Santo assume o comando quando você solta. Ele não te força, mas espera que você confie. E quando essa confiança vem, ainda que pequena, ele a transforma em milagre. Por isso, libere agora o que tem te travado. Essa entrega sincera será sua maior vitória. Há um tempo novo se aproximando de forma sutil. Ele não grita, ele se anuncia no íntimo. E talvez você já esteja percebendo isso. Uma paz que chega antes da resposta. Uma certeza que aparece mesmo sem garantias visíveis. Isso é o Espírito trabalhando. Ele está reorganizando o que foi bagunçado por decepções, atrasos e confusões emocionais. Agora tudo vai encontrar lugar. O que não era seu será removido. O que é seu será firmado com autoridade divina. Confie. Se até aqui você tem sentido o Espírito te tocando, comente. A presença me sustenta. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. E se essa palavra está te edificando, compartilhe com alguém. Envie para um coração que precisa respirar de novo. Inscreva-se também e não perca o que o céu continuará liberando por este canal de fé. A inquietação que você tem sentido é a alma pedindo alívio. E ele vem, não com fórmulas, mas com presença. A presença que entende o que ninguém entendeu, que não exige explicação, que não exige justificativas. Ela apenas entra, limpa, abraça e refaz. E é exatamente isso que o Espírito está fazendo agora em você. Você vai perceber que não precisa mais lutar por espaço, por atenção, por validação. Quando a presença te envolve, tudo ao redor começa a respeitar o seu valor. Seus passos estão sendo guiados com precisão. O que parecia indecisão, agora vai se transformar em clareza. O Espírito Santo está iluminando seus caminhos com foco. Você vai saber quando parar, quando agir, quando esperar. Haverá paz em suas decisões. Isso será o sinal de que é Ele quem está te conduzindo. E quando a paz vier, ainda que o cenário não mude de imediato, você saberá que está seguro, porque segurança não vem da lógica, vem da direção do alto. Os dias de medo vão acabar, não porque as ameaças desaparecerão, mas porque você não será mais dominado por elas. O Espírito Santo está revestindo você com firmeza. Seus pés vão caminhar sobre promessas, não sobre dúvidas. Sua mente será lugar de planos, não de tormento. Você está se tornando alguém guiado por fé prática, alguém que não apenas crê, mas que age conforme a certeza de quem sabe que o céu está ao lado. Isso muda tudo. Isso sustenta até quando o chão parece frágil. As perdas que você enfrentou não definem sua trajetória. Elas foram capítulos, não o fim da história. E o Espírito Santo chorou por cada uma, não apenas pela dor da ausência, mas porque conhecia os planos que estavam por trás disso. Agora, Ele está te revelando. Nada do que foi embora anulou o que eu ainda farei. Você não perdeu o futuro. Você está sendo reposicionado para algo mais profundo. E esse realinhamento começa quando você aceita que a perda não é fim, é transição. A vida que você está reconstruindo pode parecer lenta demais, mas eu estou em cada detalhe. O Espírito está te ensinando a valorizar os tijolos e não apenas o castelo. O processo e não apenas o resultado. E quanto mais você caminha com Ele, mais sentido tudo fará. Cada espera terá propósito, cada silêncio terá resposta. E tudo que parecer pouco agora será testemunho depois.
porque o que vem do alto cresce com solidez, mesmo que não chame atenção no início. Você será surpreendido por portas que jamais cogitou bater. O Espírito Santo está te conduzindo a ambientes preparados especificamente para a sua voz, sua experiência, sua verdade. E não será esforço, será encaixe. Você vai entrar em lugares onde sua história será ponte para curas, onde o que te feriu será usado para curar outros. É assim que eu ajo. Transformo dor em ministério, silêncio em sabedoria e lágrima em autoridade. Você está sendo preparado para isso. Respire fundo agora. Perceba como até sua respiração está diferente. Isso não é acaso, é o Espírito agindo dentro de você, limpando toxinas emocionais, expulsando culpas antigas, reconstruindo a leveza que você pensou que nunca mais sentiria. Isso é real e vai crescer. O Espírito Santo não toca para deixar igual, ele toca para transformar. E você está passando por um desses encontros silenciosos que reestruturam tudo. Guarde isso. O seu novo ciclo começou no exato instante em que você se abriu para essa presença. Você está sendo observado com carinho pelo céu. Nada do que você viveu foi ignorado. E agora, tudo está sendo colocado em ordem. O Espírito está restaurando áreas esquecidas, dons que estavam adormecidos, chamados que você quase abandonou. Tudo isso está voltando com força, mas agora com maturidade. Você não será mais guiado por emoção, mas por direção. E essa direção vai te levar além do que você ousou imaginar. Porque eu ainda tenho muito mais para cumprir em você. O que você sente agora não é sugestão emocional, nem fuga da realidade. É um chamado. Há uma força sutil, porém intensa, realinhando o seu interior. O Espírito Santo está corrigindo estruturas que foram construídas às pressas por medo, por carência, por cansaço. Ele está te devolvendo a solidez do propósito. Você foi criado para mais do que suportar a vida. Você foi separado para manifestar o céu em meio ao caos. E este é o início de algo que mudará não só você, mas quem está ao seu redor. A presença que agora envolve seus pensamentos tem a intenção de curar seus traumas mais escondidos. Aqueles que você tentou enterrar sob trabalho, distrações ou até mesmo sob uma espiritualidade mecânica. Mas o Espírito Santo nunca te quis no automático. Ele te deseja inteiro. E para isso está desconstruindo tudo que te fez sobreviver no modo defesa. Agora é tempo de baixar as armas, de permitir ser cuidado. Você não precisa lutar contra tudo. Às vezes, vencer é render-se à presença. A nova estação que começa hoje sobre sua vida será marcada por um entendimento mais profundo da sua identidade. Você não será mais refém da opinião dos outros. Não vai mais se mover a partir de rejeições passadas ou carências não resolvidas. O Espírito está curando essas raízes com firmeza. Ele está soprando sobre sua alma o som da liberdade. E liberdade não é fazer o que quiser, é ter paz com quem você é. A partir de hoje, essa paz começa a brotar dentro de você como nunca antes. Você tem sido testado por situações que expõem exatamente aquilo que ainda precisa ser tratado. E isso não é punição, é purificação. O Espírito não mascara, ele revela. E cada exposição é convite à cura. Não resista ao processo. O que hoje te constrange, amanhã te dará autoridade. Você será usado para alcançar pessoas que vivem exatamente o que você está enfrentando. Não como alguém perfeito, mas como alguém que passou pelo vale e saiu dele com marcas de graça. Não é mais tempo de protelar decisões que você já sabe que precisa tomar.
O Espírito Santo está te dando convicção. Ele tem te falado em sonhos, em pressentimentos, em pausas longas que você não entende. Há portas que não podem mais ficar entreabertas. Há ciclos que precisam ser encerrados para que o novo chegue inteiro. E você saberá qual passo dar, porque essa presença vai gerar coragem suficiente. A direção que você tem esperado está sendo liberada neste momento. Sua vida emocional precisa de equilíbrio, e eu estou enviando isso como bálsamo. Há um afeto divino sendo derramado sobre seus afetos humanos. Você vai começar a sentir menos descontrole e mais paz. Vai perceber que não precisa mais buscar fora o que só encontra em mim. O Espírito está reposicionando seus vínculos, restaurando sua capacidade de amar com maturidade e ser amado com verdade. Isso vai curar traumas antigos e preparar você para conexões muito mais saudáveis. Se você tem sido tocado por essa palavra, escreva nos comentários: tua voz me equilibra. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Não deixe essa mensagem parar em você. Envie para alguém que esteja em conflito interno. Compartilhe luz. Inscreva-se para continuar caminhando nesta jornada de cura e revelação. Isso não é um vídeo. É um reencontro com o que há de mais verdadeiro em sua história. O Espírito também está tratando suas expectativas. Ele está corrigindo o que você achava que precisava para ser feliz. Aquilo que parecia essencial, mas agora, diante da presença, já não tem o mesmo peso. Ele está reordenando seus desejos, seus objetivos, suas prioridades. Porque quando o coração se alinha ao céu, o que antes parecia indispensável perde o brilho, e o que antes era ignorado ganha profundidade. É assim que ele te molda, de dentro para fora. As injustiças que você sofreu não passaram despercebidas. Eu vi cada palavra torcida, cada julgamento injusto, cada silêncio que feriu. E agora o Espírito está te consolando sem que você precise se vingar, se explicar ou se defender. A justiça dele não é barulhenta, mas é completa. Você verá com os próprios olhos o levantar que vem depois da dor. O tempo da restituição se aproxima, não apenas em coisas, mas em honra, em verdade e em dignidade restaurada. Sua saúde emocional está sendo tratada com sabedoria. Aqueles gatilhos que te tiravam a paz estão perdendo força. O Espírito Santo está te ensinando a respirar, a pausar, a reconhecer os sinais internos antes que eles te dominem. Isso será libertador. Você não será mais um refém das próprias reações. Filho, ouça-me com toda a atenção agora. Você se lembra de Bartimeu? Aquele homem estava à beira do caminho, esquecido por muitos, limitado pelas circunstâncias, acostumado a depender dos outros, mas dentro dele ainda havia algo que ninguém conseguiu arrancar: a fé de que eu podia mudar a história dele. Quando ele ouviu o que eu estava passando, ele não ficou em silêncio. Ele gritou, mesmo quando tentaram calá-lo. Ele gritou mais alto, porque quem realmente crê não deixa o medo, a vergonha ou a opinião dos outros impedir uma resposta. E foi naquele clamor insistente que eu parei. Preste atenção nisso. No meio da multidão, eu parei por causa de um homem que decidiu responder com fé. E hoje eu te pergunto, o que está tentando calar a tua fé? O medo? A dúvida? O pensamento de que não vai mudar? Bartimeu poderia ter permanecido parado à beira do caminho, mas ele escolheu responder. E foi essa resposta que mudou tudo. Filho, se esta obra tem sido a minha voz te alcançando, fortalecendo tua alma e sustentando teu coração, então não permaneça apenas observando. Assim como Bartimeu clamou e respondeu ao meu chamado, responda você também. Desça agora até o primeiro comentário fixado. Toque no link azul.
Faça o teu ato de fé neste momento, porque muitos me ouvem, mas aqueles que respondem com fé vivem aquilo que outros apenas desejam. Bartimeu saiu daquele dia enxergando, porque a fé dele não ficou presa dentro do coração. Ela virou ação. Se você crê, toque agora no link azul, porque eu ainda paro para aqueles que me respondem com fé. Você aprenderá a responder ao mundo com a calma de quem já está preenchido por dentro. Essa é a verdadeira cura. Não a que remove o problema, mas a que remove o poder que ele tem sobre você. Seus dias de cansaço extremo estão sendo substituídos por um ritmo novo. O Espírito está te tirando da exaustão crônica. Ele quer que você viva com leveza, com propósito, com alegria genuína. Isso inclui mudar hábitos, rever compromissos, dizer não ao que te consome. E você vai conseguir. Porque essa força não virá de você. Ela virá da presença que habita em você. Essa força silenciosa que agora já começa a se manifestar em forma de descanso mental. Há uma direção sendo desenhada no invisível. Um caminho novo, uma mudança, um avanço. E por mais que o cenário ainda pareça igual, sua alma já começou a andar. Você está sendo movido por dentro antes de se mover por fora. E esse é o sinal de que está no centro da vontade do Espírito. Quando o movimento interno acontece, o externo se ajusta. Confie nesse compasso. É diferente, mas é real. Você vai ver portas se abrindo sem empurrar, sem correr, sem implorar. O Espírito Santo está também abrindo seus olhos para as sutilezas espirituais. Você vai começar a perceber intenções, vai entender o que antes passava despercebido. Essa percepção será sua maior proteção. Você saberá quando se calar, quando se afastar, quando permanecer. Isso não é instinto, é discernimento, é dom, é presente do alto e vai te livrar de laços, de alianças erradas, de desvios disfarçados. Sua sensibilidade será um escudo. As promessas que pareciam adormecidas estão sendo reativadas. Aquilo que você achava que Deus havia esquecido está voltando à tona. Não porque foi deixado de lado, mas porque o tempo agora é o certo. O Espírito esperou você estar pronto, esperou seu coração amadurecer. E agora você será surpreendido pela lembrança do que um dia acreditou. Você vai lembrar com nitidez e perceber que tudo ainda está de pé. Porque o que é promessa não envelhece, só amadurece. O medo de recomeçar está sendo vencido, e isso é um sinal. O Espírito Santo quer te mostrar que nunca é tarde para viver o que é verdadeiro. Você ainda será feliz, não pela ausência de dificuldades, mas pela presença de propósito. Você ainda vai sorrir com leveza, ainda vai dormir com paz, ainda vai amar com coragem. Esse tempo começa agora, com essa escolha silenciosa de continuar ouvindo, sentindo e permitindo que essa presença habite em tudo o que você é. Você está sendo levantado não apenas por você, mas por quem te cerca. Sua mudança vai impactar vidas. Sua transformação vai libertar outros. Esse é o poder do Espírito. Ele cura o indivíduo, mas a cura transborda. Em breve, você verá pessoas te perguntando o que mudou. E você saberá, foi o Espírito. Ele entrou quando ninguém mais pôde entrar. Ele ficou quando todos foram embora. E ele agiu sem que você precisasse fazer esforço. Essa é a graça que te sustenta. Tudo está sendo reordenado. O passado não te define. O medo não te comanda. A dor não dita mais o ritmo. O Espírito Santo assumiu o controle da sua história, e onde ele governa, a paz, onde ele dirige, a segurança, onde ele toca, a vida nova. Guarde isso em sua alma. Você foi escolhido para viver uma restauração que outros apenas sonham. E isso não porque mereceu, mas porque confiou. E quem confia, atrai o favor.
O Espírito Santo não está apenas te fortalecendo. Ele está fazendo algo ainda mais profundo, te reposicionando espiritualmente. Isso significa que o lugar onde você estava dentro de si já não comporta mais quem você está se tornando. Há um movimento do céu que começa em silêncio e termina em evidência. E é esse movimento que você está vivendo agora. O que parecia estagnação era, na verdade, o tempo exato em que ele estava te preparando longe dos olhos, para depois revelar diante dos planos. Você não foi esquecido nos seus dias silenciosos. Aqueles momentos em que você se perguntava se ainda havia promessa para sua vida, se ainda existia plano. Sim, existe. E hoje você está sendo lembrado com honra. O Espírito Santo não permite que um coração sincero fique sem resposta por muito tempo. Mesmo quando o tempo parece longo, o propósito nunca se perde. E agora, esse propósito está sendo reconectado ao seu coração com nitidez, coragem e clareza que você não sentia há muito tempo. A presença que agora te envolve tem propósito. Ela não te visita sem razão. Ela veio ativar o que o mundo tentou silenciar. Você foi ferido em lugares onde deveria ter sido protegido, e isso causou uma confusão interna que se traduziu em afastamento. Mas o Espírito Santo não se ofendeu com sua distância. Ele permaneceu. E agora ele está trazendo de volta aquela parte sua que foi adormecida pelas decepções. Ele não só resgata, ele restaura com precisão divina. Essa cura que você está experimentando é o início de uma liberdade que alcançará outras áreas da sua vida. Você vai perceber que lugares onde antes sentia medo, agora se tornam terreno de paz. Situações que antes te consumiam já não terão mais o mesmo poder. É o Espírito ajustando sua reação às dores do passado. Porque agora você não reage mais como antes. Você responde com sabedoria, com domínio, com a paz que vem de quem conhece o Pai e se entrega sem reservas. É importante que você saiba, nada que está acontecendo agora é pequeno. Cada sensação, cada arrepio, cada lágrima contida é uma resposta à presença real. Você está vivendo algo que não se limita a esta mensagem. Essa visitação continuará agindo mesmo quando tudo se calar. Ela vai ecoar durante a noite, em decisões do dia seguinte, em conversas que ainda virão. Porque o que o Espírito começa, ele completa. E ele está determinado a transformar completamente sua percepção de si e do mundo. Há lembranças que voltaram à sua mente nos últimos dias. Algumas dolorosas, outras quase esquecidas. Isso não é por acaso. O Espírito Santo está reorganizando sua memória emocional. Ele está curando a forma como você lembra, e essa cura é tão profunda que tocará até os seus relacionamentos. Você vai conseguir perdoar de verdade, não por obrigação, mas por leveza. O que antes te aprisionava ao passado será dissolvido pela verdade que agora invade sua alma como luz. Se esta palavra tem transformado algo dentro de você, escreva nos comentários com sinceridade. Tua presença reorganiza meu interior. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. E se você ainda não compartilhou essa mensagem, faça isso agora. Existe alguém esperando esse sopro, essa visitação, essa voz. Inscreva-se também. Permaneça conectado à fonte. O Espírito continuará derramando revelações como esta sobre quem se abrir para receber. Você também está sendo despertado para novos níveis de sensibilidade espiritual. Coisas que antes passavam despercebidas, agora se tornam sinais. Situações comuns começam a carregar significados maiores. Isso é discernimento sendo ativado.
O Espírito está afinando sua escuta, tornando você mais sensível ao invisível. Isso será essencial para os próximos passos. Você não será mais pego de surpresa. Você andará em plena lucidez espiritual, mesmo quando tudo ao redor parecer confuso. Há uma maturidade nascendo, não aquela que endurece, mas a que te torna mais leve e firme ao mesmo tempo. Você será alguém que carrega paz onde entra, alguém que silencia ambientes com a serenidade de quem carrega Deus por dentro. Isso não virá por títulos, nem por cargos, mas por presença. A presença que você agora carrega será visível, mesmo sem palavras, e essa será sua maior influência. Ser cheio do Espírito ao ponto de transformar sem esforço. O Espírito Santo também está ativando em você uma capacidade de amar que foi machucada. Você não foi feito para viver com medo de ser ferido. Você foi criado para amar sem medo. E essa segurança virá do alto. Ele está te ensinando a amar com sabedoria, com limites saudáveis, mas sem se fechar. O amor que flui de Deus em você será cura para pessoas que nunca conheceram afeto verdadeiro. Você será canal, não por intenção, mas por natureza restaurada. As portas que antes pareciam trancadas, agora se abrirão não por força, mas por alinhamento. O Espírito Santo está trabalhando em sincronismo com a sua fé. Ele vai te colocar em lugares onde você não precisará se explicar, onde sua presença será o suficiente, onde seus dons serão reconhecidos sem esforço, onde sua história será respeitada, porque quem carrega a presença carrega a autoridade. E quem caminha com o Espírito não precisa provar nada, apenas obedecer. Você ainda verá situações virando de forma súbita, mas será com paz. Aquilo que te assustava será reposicionado. O que antes era fonte de ansiedade será testemunho de equilíbrio. O Espírito está te preparando para suportar boas notícias. Sim, há vitórias que também exigem preparo, e você está sendo moldado para recebê-las com sabedoria, porque o que virá não será comum. Será sinal de que a honra chegou para quem permaneceu quando tudo parecia sem saída. Sua vida vai inspirar pessoas cansadas. Seu recomeço será combustível para quem não acredita mais. Você será voz que direciona, mãos que acolhem, presença que aquece. E isso não porque você se esforça para ser forte, mas porque você se entregou para ser inteiro. Essa é a diferença. O Espírito Santo age com profundidade quando encontra um coração que não se protege mais com máscaras, mas se expõe com verdade. E essa verdade agora te cobre. Você está sendo treinado no silêncio. Enquanto outros são expostos em plataformas, você está sendo formado no secreto. Isso é privilégio, porque quem nasce do secreto carrega consistência. Não depende de aplauso. Não vive por performance, vive por convicção. O Espírito está te moldando em profundidade para te usar com autoridade. E quando chegar o tempo da exposição, você não terá medo. Filho, estamos chegando ao final desta mensagem, mas antes de nos despedirmos, quero que você reflita sobre algo. Você não chegou até aqui por acaso. Entre milhares de vídeos, milhares de mensagens e milhares de distrações, você permaneceu até este momento. E eu acredito que existe uma razão para isso. Ao longo desta mensagem, eu falei sobre as suas lutas, sobre as suas preocupações, sobre aquilo que tem pesado em seu coração. E agora a pergunta é: o que você fará com aquilo que ouviu hoje? Porque ouvir uma direção é importante, mas dar um passo na direção certa pode mudar uma vida inteira. Por isso, se você sente que precisa continuar recebendo orientação para enfrentar aquilo que está vivendo, vá agora aos comentários deste vídeo. Você encontrará um link azul para o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Abra o livro, leia com calma.
Leia em oração. Leia nos dias difíceis. Leia nos dias em que a preocupação tentar roubar sua esperança. Leia nos dias em que você sentir que suas forças estão acabando. Porque muitas pessoas desistem justamente quando mais precisam continuar. Mas também quero falar com aqueles que desejam permanecer mais próximos desta missão. Nos comentários, você encontrará também o acesso para a área de membros deste canal. Ali compartilho mensagens especiais, orações profundas e canções de fé que não são publicadas aqui no canal. São conteúdos preparados especialmente para aqueles que desejam fortalecer sua caminhada com Deus de forma mais constante e receber palavras específicas para momentos de batalha, espera, restauração e milagres. Se sentir no coração, junte-se a nós. Será uma alegria caminhar ao seu lado nessa jornada de fé. Agora permita-me fazer uma última oração por você. Pai amado, olha para cada pessoa que permaneceu até este momento. Visita os corações aflitos. Fortalece aqueles que estão cansados. Renova aqueles que pensaram em desistir. Abre portas onde não existe saída humana. Traz direção para quem está confuso. Esperança para quem está abatido. E fé para continuar caminhando mesmo quando ainda não consegue ver a resposta. Que a tua presença acompanhe cada pessoa que ouviu esta mensagem e que ela jamais se esqueça de que tu continuas trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. Em nome de Jesus. Amém.